Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, o Senhor para cada um de nós tem um plano. O Senhor para cada um de nós traça um desígnio ao qual nós podemos responder, temos a liberdade de o fazer, como também de o rejeitar, mas somos sempre aconselhados a viver segundo o plano de Deus, segundo a vontade do Senhor. Bem sabemos que pela nossa fragilidade muitas vezes não somos fiéis ao plano divino. Por isso, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, toda a terra do Egito começou a sentir fome e o povo pediu pão ao faraó em altos brados. Então o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Como a fome se estendia a todo o país, José mandou abrir os celeiros e começou a vender trigo aos egípcios. Embora a fome se agravasse na terra do Egito, de todos os países vinham ao Egito comprar trigo a José, pois a fome alastrava por toda a terra. Então os filhos de Jacó chegaram para comprar trigo, no meio dos outros forasteiros, porque a fome assolava a terra de Canaã. José tinha nas mãos o governo do país. Era ele quem vendia o trigo a toda a população. Os irmãos de José chegaram e prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver os irmãos, José reconheceu-os, mas,
Fingindo que lhes era estranho, falou-lhes duramente e mandou-os meter na prisão durante 3 dias. No 3º dia, disse-lhes José: Fazei o que vou dizer-vos para salvar a vida, porque eu sou temente a Deus. Se estais de boa fé, fique um dos vossos irmãos aqui preso, e vós ide levar trigo para matar a fome às vossas famílias. Depois, trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim confirmareis as vossas palavras e não morrereis. Eles assim fizeram. Então começaram a dizer uns para os outros: Estamos a pagar o que fizemos ao nosso irmão José. Vimos a sua angústia quando nos implorava piedade, e não quisemos escutá-lo. Por isso caiu sobre nós esta desgraça. Rúben respondeu-lhes: Eu não vos dizia que não fizesseis mal ao menino? Mas vós não quisestes escutar-me, e agora pedem-nos contas do seu sangue. Eles não sabiam que José os compreendia, porque entre José e os irmãos estava o intérprete. José afastou-se deles e chorou. Depois voltou para junto deles e falou-lhes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre nós. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre nós. Louvai o Senhor com a cítara, cantai-lhe salmos ao som da harpa, cantai-lhe um cântico novo, cantai-lhe com arte e com alma. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre nós. O Senhor frustrou os planos dos pagãos, fez malograr os projetos dos povos. O plano do Senhor permanece eternamente, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia, que ela venha sobre nós. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Esperamos,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir de hoje e durante os próximos dias, como primeira leitura tirada do livro do Gênesis, vamos ouvir a encantadora história de José. José era o filho predileto de Jacó. E os restantes irmãos de José tinham-lhe rancor, não gostavam dele. Por isso o venderam a uns comerciantes que por ali passavam a caminho do Egito. E José, no Egito, foi escravo, foi preso, mas por causa do dom que ele tinha de interpretar os sonhos, e interpretou os sonhos de Faraó, ele começou a ocupar algumas posições de referência e de relevo na corte do Faraó. Chegou a ser nomeado primeiro-ministro e administrador do reino. A sábia previsão de José torna-o um homem importante e famoso no momento em que no Egito e nos países vizinhos, incluindo também Canaã, eram assolados por uma grande seca, um tempo de fome. E os irmãos de José também foram ao Egito para comprar trigo, para comprar mantimentos para a sua família, para alimentar as suas famílias. E José, quando os viu, reconheceu-os. Todavia, eles não reconheceram José logo de imediato. E José põe os seus irmãos à prova e diz-lhes e exige-lhes que o irmão mais novo deles, chamado Benjamim, tinha que vir à sua presença. E porquê o irmão mais novo, Benjamim? O motivo de rancor também de José era que todos os filhos de Jacó não eram todos da mesma mulher. E então, Benjamim e José eram filhos da mesma mulher, de Raquel. Por isso José amava muito Benjamim. Irmãs e irmãos, coincidências da vida. Um dos principais motivos de rancor, de ódio dos irmãos para com José, é que ele um dia, ingenuamente, lhes contou que teve um sonho em que eles estavam todos de joelhos a seus pés. E agora, aí estão eles prostrados aos pés daqueles que ainda não tinham reconhecido, a pedir ajuda. O salmo responsorial que cantamos e com ele nós respondemos a essa leitura, ajuda-nos a interpretar a história de José. Ajuda-nos a interpretar a história deste homem poderoso do Egito.
Irmãs e irmãos, apesar da perseguição, do rancor, da intriga, do ódio dos irmãos para com José, o Senhor Deus não desistiu dos planos que tinha para José. Cantávamos no Salmo: louvai o Senhor com a cítara, porque o Senhor frustrou os planos dos povos, dos homens, mas os planos do Senhor permanecem eternamente. Os olhos do Senhor estão voltados para aquele que o teme. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem, porque Ele quer libertar as suas almas da morte e os alimentar no tempo da fome. Com este salmo, e ao ouvirmos no início este primeiro texto da história de José, somos convidados a confiar ainda mais na providência de Deus. Tantas vezes aconteceu ao longo da história da Igreja, tem mais de 2000 anos de história, haver momentos de crise, momentos vergonhosos, e que, quando tudo parecia perdido, tudo se resolveu, iluminados pela força do Espírito Santo. Não é por acaso que os grandes momentos de crise da Igreja foram sucedidos por grandes momentos áureos da Igreja. Depois de grandes momentos de crise da história da Igreja, surgem um São Francisco de Assis, um São Domingos, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola. Mesmo o próprio Inácio de Loyola, mesmo ferido em Pamplona na batalha, a partir deste momento, quando parecia tudo terminado na sua carreira militar, surge com a sua conversão uma nova carreira de discípulo de Jesus Cristo. Também na nossa vida pessoal, tantas vezes pensamos que já não há nada para onde se lhe pegue, já não há solução, passando por várias crises e inseguranças, talvez os tempos que correm hoje. Confiemos no Senhor, porque às vezes o Senhor tudo converte em bem, como na história de José. Como Jesus, que foi vendido como José, comprou algumas moedas. Ao condenarem Jesus à morte na cruz, parece que tinha sido fracassado os planos salvíficos. Mas a partir desse momento da cruz, da sua morte e ressurreição, continua, melhor dito, o processo de redenção da humanidade. Deus tem sempre um plano para cada um de nós. Convida-nos a um projeto de vida, chama-nos pelo nosso nome. Como nós ouvíamos no texto do Evangelho, Jesus chamou aqueles 12 discípulos para seus apóstolos. Os nomes deles encontramos hoje no texto. Uns eram pescadores, outros eram pecadores e alguns fanáticos. Era assim. Talvez ninguém escolhesse estes homens para seus apóstolos, mas Jesus os escolheu e deu-lhes uma missão. E a missão é: ide, proclamai que o reino dos céus está próximo. E esta missão tinha que ser ilustrada e acompanhada por obras. Curai os doentes, expulsai os demónios. E é dito no texto que fossem primeiro à casa de Israel, às ovelhas perdidas da casa de Israel, e não aos gentios e aos samaritanos. Parece um bocadinho incómodo para nós ouvir isto, mas, irmãs e irmãos, a boa nova da salvação começa pelo povo da eleição, pelo povo escolhido por Deus, e depois, mais tarde, Jesus lhes dirá: ide agora por todo o mundo e anunciai a boa nova da salvação a todas as nações. Esta missão dada por Jesus aos seus apóstolos é a missão de cada um de nós hoje. Hoje o Senhor Jesus também nos chama pelo nome para este projeto. Também hoje o Senhor nos convida a anunciar a boa nova do Reino de Deus. Hoje também somos
enviados a curar as doenças, a expulsar os demónios, a dar paz, conforto e fortaleza aos nossos irmãos, sobretudo aos que mais precisam e aos mais abandonados. O maior testemunho que podemos dar como cristãos é este mesmo: curar os nossos irmãos. Curar os nossos irmãos com o nosso conforto, com a nossa ajuda, com o nosso apoio, a expulsar os demónios da sociedade de hoje. E os demónios da sociedade de hoje, quem são? Os mentirosos, os corruptos, os falsos, os que nos enganam, os que nos escravizam, os que nos matam com as suas palavras e com as suas ações. Esses são os demónios da sociedade de hoje, que temos que fazer frente, vencê-los com a luz do Evangelho. Só desta forma é que levaremos por diante o plano de Deus, tal como José venceu todas as dificuldades, tal como Jesus, tal como tantos santos e santas e tantos desconhecidos na história da humanidade, que apesar de todas as coisas, de todas as intrigas e falsidades, sempre perseveraram, cumpriram a vontade de Deus, cumpriram o seu plano, viveram e realizaram santamente a sua vocação. Agora unimos-nos à alegria dos nossos irmãos que hoje celebram os seus 25 anos do sacramento do matrimónio e que se aproximam agora. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Temos agora uma recordação do Santuário de Fátima. Irmãos, os 12 apóstolos são os primeiros trabalhadores da seara do Senhor. Nós continuamos a sua missão, cada um segundo o dom que recebeu. Peçamos ao Pai que nos torne dignos de o servir, dizendo: ouvi-nos, Senhor.
para que a Igreja una, santa, católica e apostólica continue a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo com o mesmo ardor com que o fizeram os apóstolos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que entre os discípulos de Jesus não apareçam traidores que vendam a Cristo, mas todos sirvam quem mais precisa como ele serviu. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os jovens que o Senhor chama a segui-lo recebam o dom de levar outros jovens a Cristo e de os ajudar nos seus problemas. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que aumente a solidariedade internacional a favor das populações que passam fome e dos países abraços com a miséria. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a história de José e dos seus irmãos nos leve a pedir a Deus que nos perdoe os nossos pecados, como os levou a eles a reconhecer o mal que tinham feito. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo afora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte como fez os santos pastorinhos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre Francisco, para que por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que amais a Igreja, ensinai os pastores e os catequistas a anunciar que está perto o reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra por quem tudo criaste, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. A misericórdia do Senhor permanece para sempre, permanece para sempre. A misericórdia do Senhor permanece para sempre, permanece para sempre. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. A misericórdia do Senhor permanece para sempre, permanece para sempre. Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto,
assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, o Senhor diz a cada um de nós: agora vai, ide por todo o mundo, ide a começar pela vossa família, pelos vossos vizinhos, pelos vossos empregos, onde quer que nós andemos, ide anunciar que vale a pena entregarmos a nossa vida por Jesus Cristo. É Ele a força, é Ele a confiança. Confiemos na sua providência. Um resto de dia muito feliz para todos vós e àqueles que regressam hoje às suas famílias e às suas instituições. Fazei uma boa viagem e ide com cuidado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças